A França está fervendo agora e o país enfrenta uma das maiores crises de identidade da sua história. Greves que duram semanas paralisam regularmente cidades inteiras. Agricultores bloqueiam rodovias e a confiança no governo em Paris está em um nível historicamente baixo. Os preços da energia seguem altos, o desemprego cresce no norte e a distância entre a capital e as províncias aumenta. E justamente neste momento difícil, a agitação agora muito longe da capital, em uma região que por muito tempo foi considerada tranquila e apolítica. Porque o sistema centralista da França, que é o completo oposto do sistema federal alemão, hoje parece um espartilho. Enquanto Paris se vê como o coração do país, muitas regiões já se sentem desconectadas há muito tempo. Seja na Alsácia, na Córcega ou no País Basco francês, em todos os lugares cresce o desejo por mais autodeterminação. Mas logo nas regiões periféricas, no extremo noroeste, esse sentimento agora assume uma dimensão totalmente nova. Estamos falando da Bretanha, pois essa região é bem diferente do restante da França. Aqui, no extremo do continente europeu, ainda predomina uma cultura celta. Antigos círculos de pedra lembram tempos esquecidos e as placas de rua são bilíngues. As pessoas aqui ainda falam bretão, uma língua que é mais próxima do galês do que do francês. Celebram festas que lembram mais a Irlanda ou Escócia do que Paris, e esses parentes próximos agora são exemplo para eles. Pois enquanto os movimentos de independência na Escócia e no país de Gales estão ganhando novo impulso, também surgiu na Bretanha, nos últimos meses, um novo movimento político, o Pesadelo para Paris. O que começou como reivindicações por reconhecimento cultural virou, nos últimos meses, um debate sobre autonomia e independência. A desconfiança em relação à capital é grande, pois muitos bretões sentem-se economicamente e culturalmente negligenciados. Enquanto milhões são investidos em Paris e projetos no sul da França, o governo central se importa cada vez menos com o norte. E então chegou o momento que mudou tudo. Uma carta aberta de deputados bretões, na qual eles exigiam repensar fundamentalmente a relação entre Paris e a Bretanha. A carta fazia referência explícita à Escócia e falava sobre o direito das nações à autodeterminação. Em Paris, é claro, os alarmes começaram a soar. Com portos, indústria e localização estratégica no Atlântico, a região é uma das mais importantes da França. Agora, porém, a situação pode se tornar séria. É hora de analisarmos esse tema com atenção. Como surgiu esse novo movimento de independência bretão? Por que os bretões são tão diferentes em comparação com o resto da França? Como Paris reage a isso? E será que a Bretanha pode realmente se tornar independente em breve? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! Os bretões e sua língua são muito antigos, mais antigos que a própria França desde o século V. No século V, após o colapso do Império Romano, esses colonos celtas migraram da atual região de Gales e Cornualha, atravessando o Canal da Mancha. Eles se estabeleceram principalmente na atual costa norte da França. Trouxeram consigo sua língua, o bretão, e seus mitos, que ficaram profundamente enraizados na cultura da região. Já naquela época, os bretões se viam como um povo muito diferente de seus vizinhos, independentes, orgulhosos e autônomos. No século IX, assim surgiu de fato o Reino da Bretanha, que logo se tornou uma potência regional. Tinha seus próprios reis, um exército próprio e uma administração que se diferenciava deliberadamente da ordem franca. Paris ficava muito longe, e era exatamente assim que deveria permanecer por séculos. Só em 1532, quase 1000 anos depois, a Bretanha foi oficialmente anexada à França pelo chamado Acte d'Union, mas isso também não aconteceu de forma voluntária. A região vivia um impasse político após décadas de guerras de sucessão e alianças alternadas entre Inglaterra e França, deixando o pequeno reino exausto. A população sofria com a fome, a pirataria e um poder central fraco. Quando finalmente a duquesa Ana da Bretanha, a última governante independente, permaneceu sem filhos após 2 casamentos com reis franceses, Paris viu sua chance. A França soube aproveitar bem essa instabilidade. Sob o pretexto de proteger a Bretanha, aumentaram a pressão militar, colocaram os nobres locais sob pressão e prometeram, em troca, privilégios abrangentes. Assim, foi oficialmente garantido à Bretanha o direito de manter leis, tribunais, impostos, além de preservar língua e administração próprias. Mas, mal a tinta das assinaturas nos tratados havia secado, esses direitos começaram lentamente a desaparecer. Funcionários franceses substituíram os administradores bretões, a coroa francesa passou a reivindicar cada vez mais controle sobre impostos e comércio, e até o exército foi centralizado. Ao longo dos séculos, a região foi sendo cada vez mais integrada ao Estado Central francês. Principalmente após a Revolução de 1789, tudo o que lembrava a identidade regional foi deliberadamente eliminado.
Os revolucionários queriam criar uma França unificada, com uma só língua, uma só administração e um só povo. A língua bretã foi banida das escolas, as crianças eram punidas quando a falavam e a igreja, que por muito tempo foi um pilar importante da cultura bretã, perdeu muita influência. No século XIX, o bretão foi oficialmente visto na França como língua dos ignorantes, mas a memória coletiva nunca esqueceu essa humilhação. A memória bretã do antigo reino e da independência perdida permaneceu viva em canções populares, histórias de família e símbolos, porque a Bretanha continua até hoje sendo uma das 6 regiões celtas, junto com a Escócia, o País de Gales, a Cornualha, a Irlanda e a Ilha de Man. E nas décadas de 1960 e 1970 começou então um profundo renascimento cultural. Jovens bretões começaram a reaprender a língua de seus avós e fundaram escolas onde o ensino era exclusivamente em bretão, as chamadas escolas diwan. Músicos como Alan Stivell levaram sons celtas aos grandes palcos da França e, de repente, a cultura bretã voltou a ser moderna. Nesse período, novos partidos e movimentos passaram a discutir abertamente a autonomia pela primeira vez. Eles exigiam placas de rua bilíngues, meios de comunicação próprios e mais recursos financeiros para a região, mas, acima de tudo, o fim da tutela política de Paris. Ao mesmo tempo, a Bretanha começou a se conectar mais fortemente com as outras regiões celtas, principalmente com o País de Gales, Irlanda e Escócia. Festivais conjuntos, programas de intercâmbio e parcerias culturais criaram a sensação de fazer parte de uma grande família celta. O movimento ganhou nova energia com isso, assim como aconteceu comigo durante a pesquisa para o roteiro, só que, no meu caso, o impulso veio da Holly. Porque lá estão acontecendo as maiores ofertas do ano e a incrível chance de ganhar um pirulito dourado no valor de 50 mil euros, porque na Black Week a Holly trouxe várias ofertas. Para iniciantes, por exemplo, o Starter Set Deluxe com ótimo desconto. Ele contém um total de 57 porções de Holy e é perfeito para experimentar os best-sellers de Iced Tea, Hydration, Milkshakes e Energy. Cada porção custa menos de 80 centavos, bem mais barato que energéticos convencionais. Na Black Week, economize 10 euros no Starter Set e ganhe 10% extra de desconto com meu código CleverCamel. Para quem busca o calendário do Advento ideal, a Holly oferece uma super promoção, o calendário do Advento de degustação. Nele, vocês têm 24 janelinhas com sabores e surpresas incríveis, além de consciência tranquila. Ideal para experimentar ou presentear. Em 24 dias, prove os melhores sabores de Energy, Iced Tea, Hydration e Milkshake, além de um shaker térmico de edição limitada. O valor dos produtos é de 83 euros, mas com o meu código vocês pagam apenas 45. E durante a Black Week, ou seja, até o dia 2 de dezembro, vocês participam de um sorteio a cada pedido, e os prêmios são incríveis. Ou um pirulito de ouro 585 no valor de 50 mil euros, ou uma das 3 moedas de ouro cunhadas no valor total de 30 mil euros. Ao fazer um pedido pelo meu link, você participa automaticamente. Então aproveite uma das promoções agora e economize mais 10 usando o meu código CleverCamel. Por isso, nos anos 80, o governo francês teve que reagir com uma reforma cautelosa de descentralização. As regiões passaram a ter conselhos e administrar parte dos orçamentos, mas muitos bretões viam isso como algo apenas simbólico, porque a França ainda é um dos países mais centralizados do mundo. Desde a Revolução Francesa, o poder se concentra radicalmente em Paris. Politicamente, economicamente e culturalmente, os prefeitos, representantes do Estado em cada região, ainda hoje são subordinados a Paris. Nenhum outro país europeu possui uma rede de controle e burocracia tão rígida quanto a França. Com isso, é o completo oposto do modelo político alemão, no qual os estados federais têm bastante poder. Cada lei deve ser aprovada pelo Bundestag e pelo Bundesrat, com participação de todos os estados, que também têm amplas competências, como na polícia e educação. Já na França, é diferente. Por isso, a economia é centralizada e a maioria dos recursos vai para Paris. Muitos grandes empregadores da Bretanha pertencem a grupos sediados em Paris. Ou seja, os lucros vão para a capital, enquanto a própria região enfrenta salários baixos e menos investimentos em infraestrutura, e a crise atual foi a gota d'água. Os extremos políticos ganham influência, enquanto a confiança no governo continua caindo. O presidente Macron está encurralado em 2025 e quase não consegue mais agir. Protestos contra a reforma da Previdência, disputas sobre migração e problemas econômicos geram manifestações em massa e frequentes votos de desconfiança no parlamento. Partes da oposição exigem abertamente novas eleições, ministros renunciam, e até mesmo dentro da base do governo a coesão está se desfazendo. E justamente nessa fase difícil aconteceu também o pior cenário possível. A primeira província se rebelou abertamente
Em março de 2025, o Conselho Regional da Bretanha aprovou pela primeira vez uma resolução que colocou Paris sob forte pressão. A maioria dos deputados bretões, com o apoio de vários prefeitos, exigiu oficialmente a revisão de todos os estatutos anteriores e a análise de uma autonomia ampliada para toda a região. Na prática, isso significa mais autogoverno e competências fiscais próprias, como o direito de discutir a permanência na República, e alguns chegaram a exigir até mesmo a independência total. Tudo isso é uma grande novidade na França centralizadora. Eles receberam apoio principalmente de setores próximos ao Partido União Democrática Bretã, que há anos luta por mais direitos regionais. Mesmo no partido, o tom endureceu nos últimos anos. Não se tratava mais só de reconhecimento cultural, mas de direito à autodeterminação política. Como exemplo, foi citada explicitamente a movimentação na Escócia, que está ganhando muito impulso atualmente. Em breve, também farei um vídeo específico sobre isso. Sintam-se à vontade para se inscrever e não perder. Neste verão, veio o segundo grande impacto. Surgiu o movimento Yes Yes Breeze, que se descreve como um movimento não político, com o objetivo de dar à Bretanha mais controle sobre seu próprio futuro. Em sua visão publicada, ela define a descentralização como uma transferência gradual e negociada de poder do governo central para as regiões, uma chance futura de ter sua própria nação. Ela exige, inicialmente, uma política independente de saúde, assistência social, educação, cultura, economia, tributação, energia, meio ambiente, transporte e infraestrutura. Também uma representação parlamentar própria na Bretanha. Exigências bastante abrangentes na França centralizada. Então, como Paris reagiu a isso? Até agora, de forma bastante reservada, e o movimento tem sido minimizado. As autoridades afirmam que a França segue como república independente e indivisível, mas não veem problema em debater uma melhor descentralização. O presidente Macron também se pronunciou indiretamente em um discurso em Nantes, oeste da França. Ele destacou que a força da França está na unidade, mas cada região merece reconhecimento por suas particularidades culturais. Como esse jovem movimento vai evoluir ainda está em aberto, mas sua aparição marca sem dúvida um ponto de virada na política regional francesa. Destaca-se a forte coordenação com o movimento de independência escocês e muito provavelmente muita coisa também dependerá do sucesso desse movimento. A longo prazo, Paris provavelmente não conseguirá ignorar o movimento. E caso o movimento continue ganhando apoio, ele pode servir de exemplo para outras regiões insatisfeitas como a Córcega, onde já houve um movimento de independência relativamente forte. E vocês, o que acham? Como será o futuro da Bretanha? Comentem aí. Não deixem de conferir uma das ofertas da Holly agora mesmo e aproveitem a chance de ganhar 50 mil euros. Se vocês se interessam pelo movimento de independência em Kaliningrado, eu recomendo muito este vídeo aqui. Divirtam-se, a gente se vê na próxima. Até lá, tchau!